Impostos, subsídios e racionamento. Este é o assunto do vídeo de hoje. Este é um tópico que faz parte de uma playlist específica de economia que eu estou construindo, que é de microeconomia, princípios básicos. E o livro texto básico que eu estou utilizando é este aqui, do Varian. Este é um dos livros que a professora utilizou na disciplina de microeconomia na Faculdade de Ciências Econômicas que eu cursei. É um livro difícil, mas eu quero apenas trazer uma introdução dos tópicos, né? Eu não quero me aprofundar em qualquer uma das coisas aqui. Eu ainda estou no capítulo sobre restrição orçamentária, ou seja, o capítulo 2, e hoje chegamos no tópico impostos, subsídios e racionamento. É um capítulo bem extenso, no mínimo 4 páginas, então eu vou precisar dividir em alguns vídeos, tá? Para poder conseguir trazer isso melhor. Vamos ver como é que é o desenrolar do texto para ver onde que eu posso parar e continuar no próximo. Talvez eu consiga dividir em conceitos, né? Impostos, subsídios e racionamento. Deixa eu ver se isso vai ser possível. A política econômica utiliza com frequência instrumentos que afetam a restrição orçamentária do consumidor, tais como impostos. Bom, só para relembrar, né, o que é essa restrição orçamentária, sem citar o conceito em si do livro, mas a restrição orçamentária é basicamente um conjunto de elementos entre bens consumidos, né, bens de consumo, preço e renda. Então, pense você como um consumidor, quando você precisa adquirir algum bem, algum serviço, enfim, você tem ali um orçamento, né, que aqui no caso é representado pela letra M na fórmula. E você também está escolhendo entre produtos. No caso, o autor coloca apenas 2 produtos, ou seja, o produto A, ou X1, e o produto 2, X2. E ambos têm um preço, né? P1, que é para X1, e P2 para X2. Então, restrição orçamentária é isso, quando você precisa realizar uma escolha entre produtos, né, conforme a restrição de orçamento, de capital, de dinheiro, para conseguir adquirir estes produtos. E aí, essa restrição orçamentária, matematicamente falando, significa P1, que é preço, vezes multiplicado pela quantidade de produto 1, mais P2 multiplicado pela quantidade de produto 2, igual a renda. Isso num gráfico forma um triângulo. Então imagine o eixo X e Y. No eixo X você tem o produto 1 e no eixo Y o produto 2. E aí uma reta que conecta esses dois pontos, tudo que está contido dentro desse triângulo, essa reta é a restrição orçamentária, tudo que está abaixo disso representa então o conjunto orçamentário, aquilo que está ao seu alcance como consumidor. Bom, uma breve revisão rápida aqui, vamos lá. A política econômica utiliza com frequência instrumentos que afetam a restrição orçamentária do consumidor, tais como impostos. Então, aqui ele está nos dizendo que a política econômica, no sentido aqui de governos, né, eles têm instrumentos que afetam essa restrição orçamentária, desse que eu já expliquei o que significa, né, a restrição orçamentária, tais como impostos. Quando, por exemplo, o governo impõe um imposto sobre a quantidade, o consumidor tem de pagar ao governo uma certa quantia por unidade do bem que comprar. Nos Estados Unidos, por exemplo, os consumidores pagam cerca de 15 centavos de dólar por galão, cerca de 3,8 litros de imposto federal de gasolina, por exemplo, né? Como o imposto sobre a quantidade afeta a reta orçamentária do consumidor? Essa aqui é a pergunta. Do ponto de vista do consumidor, o imposto é como um preço mais alto. Então imagine que você está pagando mais como consumidor. Assim, o imposto sobre a quantidade de T unidades monetárias por unidade do bem 1 simplesmente altera o preço do bem 1 de P1 para P1 mais T. Como vimos, isso faz com que a reta orçamentária fique mais íngreme. Então a reta orçamentária ela fica mais íngreme por conta do aumento do preço, né? Outro tipo de imposto é o imposto sobre o valor. Como diz o nome, esse imposto incide sobre o valor, ou seja, o preço do bem, e não sobre a quantidade comprada desse bem. Então, no primeiro caso, nós vimos que ele, no caso, quando altera a quantidade, né, de unidades monetárias, isso altera a restrição orçamentária, ou a reta orçamentária ela fica mais íngreme justamente porque nos eixos X e Y nós temos a quantidade, né? Outro tipo de imposto é o imposto sobre o valor. Como diz o nome, esse imposto incide sobre o valor, ou seja, o preço do bem, e não sobre a quantidade comprada desse bem. O imposto sobre o valor costuma ser imposto sobre as vendas, por exemplo.
Se o imposto for de 6%, o bem cujo preço original seja de $1 será vendido, na verdade, por 1,06 cents, ou em 1,06 centavos de dólar. Impostos sobre o valor são também conhecidos como imposto ad valorem. Se o bem tiver, esse aqui é o último parágrafo, provavelmente, no vídeo de hoje, tá? Porque o próximo tópico já é sobre subsídio. Se o bem 1 tiver um preço P1, quando estiver sujeito ao imposto sobre vendas com uma taxa π ao quadrado, o preço efetivo para o consumidor será de 1 mais π multiplicado por preço 1. Não, isso aqui não é π não, confundi. Estou viajando aqui. É a letra grega tau, né? Não sei por que eu pensei, porque lembra o π ali, que faltou uma perninha, mas não é o π não. Então eu vou repetir isso aqui, ó. Se o bem 1 tiver um preço P1, mas estiver sujeito a um imposto sobre vendas com uma taxa tal ao quadrado, é uma taxa nesse caso, né? O preço efetivo para o consumidor será de 1 mais tal multiplicado pelo preço 1. O consumidor terá de pagar preço 1 ao fornecedor e tal ao símbolo grego P1 ao governo por unidade do bem, de modo que o custo total do bem para o consumidor será de 1 mais tal multiplicado por P1. Bom, aqui ele está apenas tentando trazer uma explicação matemática, né, para a questão do imposto, de forma bem superficial, na verdade. Na playlist de economia básica, eu ainda vou tratar mais sobre isso. Esse livro que com certeza ainda trará muito mais, vai aprofundar muito mais essa questão, claro. No próximo vídeo, então, eu já quero tratar sobre o subsídio, já que os tópicos são impostos, subsídios e racionamento. Isto como outros itens também que explicam ou que fazem parte da restrição orçamentária. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo passado que eu tratei sobre o numerário, tentei explicar o que isso significa em microeconomia. Lembrando que microeconomia é uma das grandes áreas da economia, juntamente com macroeconomia, por exemplo, e microeconomia se preocupa mais em entender o que determina os preços de tudo, preços de bens, serviços e tudo mais. E como a própria palavra diz, a micro questão mesmo. Então, por isso que eu até mencionei os preços. Então, todas as relações que existem entre famílias e empresas, isso são questões então que a microeconomia tem interesse em descobrir. E já a macroeconomia não, ela tem um objetivo mais abrangente, uma área de estudo mais abrangente que pensa a economia como um todo, que envolve inclusive políticas de Estado, governo, temas como inflação, desenvolvimento, taxas de juros, entre outras questões desse tipo. Valeu, até semana que vem, continuando nesta playlist de microeconomia.